Gente, a gente começa a falar sobre o jogo de ontem com uma passagem assim de um profissionalismo acima de qualquer coisa, né? O Samuel Xavier teve um drama pessoal, mesmo com um acidente envolvendo o filho dele, ele foi ao jogo, fez gol, se emocionou. Aos microfones da tribuna Band News FM, ele deu uma declaração assim, emocionante e aí chamou a atenção do Brasil inteiro. Fala aí, Samuca. Meu filho tem 2 anos e estava se afogando, estava debaixo, e ela pulou na piscina, conseguiu puxar ele e aí levou as pressas para o hospital, né? Ele estava muito quieto, então levou ele para o hospital e aí fizeram alguns exames e falou que tinha um pouco de água no pulmão, que era um pouquinho, né? Tinha que ele ficar em observação e tal. Olha, eu vou te contar uma coisa, o cara ainda ter cabeça, ter espírito de entrar em campo, tentar ajudar o seu time, o Samuel Xavier merece todas as homenagens, não somente da torcida do Ceará, acho que de todas as torcidas, pela hombridade, né, pelo profissionalismo dele. E temos também uma outra nota muito triste, o ex-técnico Valdir Espinosa nos deixou hoje. Ele faleceu depois de complicações de uma cirurgia no abdômen. Ele teve passagens emblemáticas, tanto pelo Ceará quanto pelo Fortaleza. Nos 2 times, nas 2 grandes forças do nosso futebol, o Valdir Espinosa teve uma passagem muito importante no Ceará e também na equipe do Fortaleza. Valdir Espinosa, que era um gaúcho que foi campeão de tudo. Por onde passou, Valdir Espinosa deixou a marca dele, um cara que tinha uma estrela muito grande. O Valdir Espinosa, no futebol cearense, também deixou a sua marca. O futebol brasileiro, de uma maneira geral, está de luto com a morte de Valdir Espinosa. Vamos falar sobre o Ceará agora? O Ceará chegou ao 5º empate na Copa do Nordeste, novamente consegue abrir o placar, mas não sustenta o resultado. O resultado, inclusive, foi péssimo para as pretensões alvinegras. 33 minutos do segundo tempo. Gol e choro. Meu filho, Pedro, te amo, filho. Samuel Xavier passou por um susto muito grande com o filho Pedro, ontem mesmo. Pela manhã, no momento que fui tomar café no hotel, 9 horas da manhã, eu liguei para minha esposa e minha esposa estava bastante triste, chorando, né? Você se assusta. E aí ela contou que ela foi na lavanderia lavar o tênis dela e de repente ela sentiu que estava alguma coisa errada com as crianças e quando ela correu pro fundo na parte da piscina, meu filho estava se afogando, né? Meu filho tem 2 anos. E estava se afogando, estava debaixo, e ela pulou na piscina, conseguiu puxar ele e aí levou as pressas para o hospital, né? Ele estava muito quieto, então levou ele para o hospital e aí fizeram alguns exames e falou que tinha um pouco de água no pulmão, que era um pouquinho, né? Tinha que ele ficar em observação e tal. O gol do Samuel poderia ter sido da vitória. Mas não foi, porque aos 41 minutos do segundo tempo, Lohan empatou. Cruzamento na área e o camisa 9 mandou para a rede. Agora é ficar de olho no resto da rodada, que termina hoje. O Ceará foi o primeiro time do grupo a entrar em campo na quarta-feira. Então não tinha aquela história de já saber o resultado do outro jogo da rodada, no caso, do Santa Cruz. Era preciso fazer o dever de casa, vencer ou vencer. Só que pela 5ª vez em 5 jogos na Copa do Nordeste, o Ceará empatou. Mas vamos do começo. A principal chance do primeiro tempo foi do Rogério. Cara a cara, perdeu. E que noite do goleiro Samuel, né? Pegou essa cabeçada do Sobis também. Mas a do Klaus não. Testada para fazer Ceará 1-0. Aí apareceu a estrela do Lohan. Escanteio para a área. A bola ficou viva e o camisa 9 empatou. 1-1. Na reta final do jogo, as principais emoções. Primeiro a do Samuel Xavier, depois de fazer 2-1.
Depois a do Lohan, de empatar mais uma vez. E teve bronca da torcida do Ceará para cima do goleiro Fernando Praz. Eu tive meus méritos ali, sendo oportunista ali. Fernando Praz fez algumas defesas, é um ótimo goleiro. E graças a Deus ali eu fui feliz e tem que ter alguém que saia merecedor. Acho que foi mais mérito meu do que falha do Praz. Por 2 vezes no jogo, o Ceará tinha vantagem, mas não soube segurar, ou até mesmo matar o jogo. Felipe, por exemplo, teve grande chance, que ele mesmo criou. Quando a gente faz 2-1, nós temos uma chance clara para poder matar o jogo. A gente não fez. A partir daquele momento, isso não é coisa que é pedido, não, nem que os atletas façam porque querem fazer. Mas começa a ter na cabeça deles alguns pensamentos de tipo assim, vamos administrar o jogo. E esse é o problema. A gente parou de jogar, a gente para de ter a bola, a gente começa a deixar o adversário gostar do jogo. Tudo aquilo que a gente estava fazendo de maneira muito positiva, depois do gol parece que a gente abandona um pouco, entendeu? O jogo tinha tudo para terminar com Samuel Xavier fazendo o gol da vitória. Emocionado pelo que aconteceu com o filho, mas terminou com Samuel Xavier irritado com um torcedor, que teria dito que o jogador estava fazendo o corpo mole. Eu acabei até discutindo ali com o torcedor, né? Eu estava pedindo desculpa aqui para ele, se alguém se sentiu ofendido, né? Não tratei ninguém com desrespeito não, só falei que ele não sabia o que estava acontecendo, porque ele estava dizendo que eu estava com dor na posterior e na panturrilha, ele estava dizendo que eu estava com migué, que era frescura, e eu só fiquei apontando para ele, dizendo que ele não sabia, que ele não sabe da história que eu tenho aqui, a entrega que eu tenho aqui, ele não sabia da história de hoje. Noite de emoções no Castelão, mas também de frustração com mais um empate. Bom, Caio, boa tarde pra você. Muito boa tarde, você. Tudo bem? Você Tudo sabe tranquilo. que eu sou um cara que gosto muito de trabalhar, que me dedico muito à profissão, gosto muito do que eu faço. Mas se acontecesse algo parecido com uma das minhas filhas, em hipótese nenhuma eu viria trabalhar. Nenhuma. E não dá pra criticar. E aí, exatamente. Não dá, você sabe, a gente já trabalha junto há quanto tempo? Só de equipe. Eu tô no sistema desde 2012, você já Não, estava. mas A gente trabalhando diretamente junto desde 2015. Então, 2015 pra cá. São 5 anos. 5 anos já. E a gente é quase todo dia, né? Exatamente. Aliás, é quase todo dia mesmo. Todo dia, né? literalmente. Domingo a domingo. É claro, é uma situação. Nenhuma eu iria trabalhar. Filho. Não tem como, cara. E pai. Não tem Pai, como, mãe, não tem como. é muito complicado. Tem como eu admiro muito o Samuel Xavier. E eu vou te falar uma coisa, eu entendo que o torcedor tá de cabeça cheia por conta do mau momento do Ceará, e é desde o ano passado, né? Esse elenco atual ainda paga muita conta do que aconteceu ano passado. Mas se tem uma crítica, você pode reclamar que o Samuel às vezes cruza mal, que o Samuel pode ter errado, que ele toma gol, que o Ceará já tomou gols por vacilos defensivos dele, mas você não pode nunca dizer que o Samuel não é um cara que entra em campo e não entrega tudo dele para dentro do jogo, do que dá para o Ceará poder render numa partida. E aí, junta esse episódio, que obviamente o torcedor não sabia, o cara, ele perde a cabeça e é tão profissional que depois ele diz, eu quero pedir desculpa, porque também o torcedor não sabia o que tinha acontecido. Exatamente. Comigo, o torcedor não tem obrigação também, naquele momento, saber. Erram, né? O Samuel também. É todo um contexto. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo, né? O que poderia ter acontecido. Agora, falando do jogo, é impressionante um padrão. O Ceará abre o placar e não consegue segurar o resultado. Em todos os jogos aconteceram isso. Na Copa do Brasil, contra o Bragantino, ele consegue ainda fazer o segundo gol com o Bergson. Mas contra o Oeste, ele entrega o empate. Contra o Fortaleza, ele entrega o empate. Contra o Bahia, ele toma uma virada, ele volta para buscar o empate. Ou seja, é uma equipe que tem extrema dificuldade para segurar o resultado. E aí fica aquela questão. Opta por alguns jogadores, porque supostamente dão consistência defensiva, é um deles. E essa consistência defensiva não vem. Opta por alguns pontos como o Lima, porque faz a recomposição embaixo melhor do que outros. O time toma gol do mesmo jeito com o Lima, com o Bachola, com o Leandro Carvalho, com o Matheus Gonçalves, enfim. É uma questão de o elenco que está trocando pneu em movimento e ainda não encontrou o mínimo de equilíbrio. Tem 3 rodadas aí na Copa do Nordeste para ver se consegue uma reação e conseguir a classificação. Uma sequência muito difícil, que tem River fora, aí recebe o Sport e o CRB fora. Bem complicado. E tem que torcer contra os outros. Contra os outros também.